Oi, gente. Essa é a aula de voz passiva sintética e voz passiva analítica, certo? Então, a gente vai aprender qual é a diferença entre essas duas vozes verbais, tá bom? A voz passiva continua a mesma. A voz passiva analítica é aquela que tem locução verbal. A voz passiva sintética, ela vai ter só a partícula C, a passivadora. Ok, gente? Então, eu vou passar para vocês uma apresentação agora, tá? E para a gente ver a diferença, ok? A gente vai fazer um exercício, nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho, tá bom? Então, olha só. Aqui. Então, olha só, gente. Aqui eu preparei para vocês uma apresentação, certo? Voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? Esse slide vai estar disponível depois dentro da aula, eu vou compartilhar no plural, tá bom, gente? Então, voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela que tem a locução verbal, como eu disse, certo? A gente já viu na última aula que essa locução verbal, ela é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal, certo? Então, na voz ativa, eu tenho a professora, que é o meu sujeito, repreendeu quem? O aluno, certo? Só um pouquinho que tinha aqui. Então, eu tenho a professora, certo, gente, que é o meu sujeito, repreendeu o aluno. Ok. Então, na voz passiva analítica, esse meu aluno, ele passa a ser o sujeito, não mais o objeto, certo? Foi repreendido, o meu verbo repreender se transforma numa locução verbal, por isso que ela é analítica, ela é a forma maior da voz passiva, certo? Porque são dois verbos que formam um sentido, um significado pela professora, que é o meu agente da passiva. Então, aqui tem toda a explicação, tá, gente? Olha só, o sujeito, a professora, ele passa a ser o agente da passiva. Por que a gente chama de agente da passiva? Porque é ele que age na voz passiva, não é mais o meu sujeito que está agindo, certo? É o agente. O meu sujeito, ele recebe passivamente o ato de ser repreendido, olha só, certo? Então, de objeto direto, ele passa para sujeito. E o verbo transitivo, repreendeu, ele passa a ser uma locução verbal. Veja que repreendeu está no pretérito perfeito do modo indicativo, gente, repreendeu e não repreendia, certo? Então, dentro dessa minha locução verbal, o meu verbo ser também precisa estar no pretérito perfeito, foi e não era, tá bom, gente? Então, na voz passiva sintética, eu tenho uma redução dessa locução verbal aqui, ó, tá? Então, na voz ativa, a professora repreendeu o aluno. Na voz passiva analítica, o aluno foi repreendido pela professora. Agora, na voz passiva sintética, eu diminuo essa locução verbal, colocando a partícula passivadora C aqui, ó, estão vendo? Esse C eu chamo de partícula passivadora, certo? Dentro da voz passiva sintética. Então, o que eu não tenho mais? Eu não tenho mais o agente da passiva, certo? E não tenho mais uma locução verbal. Eu tenho o aluno foi repreendido pela professora, mas aqui eu tenho só o verbo que concorda com o sujeito, que é aluno, o aluno está no singular, repreendeu também está no singular, ok? E a partícula passivadora C. Beleza, gente? É só isso, não tem mistério algum, certo? Mais exemplos. Os pregos foram martelados pelo meu pai. Isso aqui, voz passiva analítica. Então, o que aconteceu com os pregos? Martelaram-se os pregos. Os pregos está no plural, certo? O meu verbo principal é martelar, olha só, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu pego o meu verbo principal, eu tiro o verbo auxiliar, deixo só o verbo principal e concordo ele com o sujeito, que são os pregos. Os pregos foram martelados. Provas qualitativas foram realizadas. Realizaram-se, veja, provas plural, realizaram-se provas qualitativas durante o ano letivo. Ok, meu povo lindo? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula de voz passiva sintética e voz passiva analítica.
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo, amo vocês.